pessoal, como vão? Eu sou o professor Elton Dias e hoje daremos continuidade à terceira videoaula da disciplina de desenho técnico assistido por computador para o curso técnico em mecatrônica. Na aula de hoje veremos o recurso de cotagem, as achuras, tolerâncias, texto e também as configurações de pressão do desenho em folhas. As cotas. Os recursos cotas têm como função mensurar o tamanho de objetos. Esta opção está localizada na Ribbon Dimension. É possível fazer a medição de forma linear, ou seja, tanto na horizontal como na vertical, de forma alinhada em formas geométricas que possuem algum ângulo em relação ao padrão linear, com relação a ângulos de canto, comprimentos de arco, raios e também diâmetros de elipses e círculos. Então, essa ferramenta é bastante poderosa para obter dimensões direto no projeto, de alguma, por exemplo, num projeto arquitetônico, de uma parede ou de uma porta, para quem for executar, saiba qual o tamanho, qual a dimensão que deve ser feita aquele desenho em tamanho real. Na apresentação, tem algumas formas de exemplos de cotas em formas geométricas. Temos um exemplo de arco, um arco de 97 graus, que foi medida utilizando a opção angular do Dimension, uma linha que ela está com ângulo de 6,98 e também temos um círculo de raio 2,14, indicado abaixo, R 2,14. Então esses são exemplos que podem ser utilizados para a medição de ângulos, comprimentos e também de raios. Muito úteis, tanto na parte mecânica, na parte civil, na parte elétrica, enfim, toda a indústria e engenharia. As opções como o tamanho da cota, o tamanho do texto, o estilo do marcador e também a posição dos itens, elas podem ser definidas através do gerenciador de estilo de dimensão, acessados pelo comando de InStyle. Então, nessa opção, pode ser definida o tamanho e o tipo do texto, que ele irá indicar o tamanho da cota, a dimensão da cota. Podemos também definir a posição desse texto para a linha, que irá medir. Podemos mudar também o marcador. Temos o marcador de seta, marcador de traço, marcador de ponto. Então tem uma série de tipos de marcadores diferentes que podem ser selecionados para que o desenho não fique muito poluído, não fique muito cheio de informações. Então todas essas opções elas estão disponíveis nesse menu de InStyle. Também podemos mudar o tamanho, também o tipo de posição. Então todas as configurações podem ser acessadas facilmente nesse menu. Outra função importante dessas configurações são quanto à escala. Então temos um desenho muito grande que o texto da escala fica muito pequeno. Então deve ser modificado nesse menu, nessa configuração, o tamanho do texto, para que se torne visível quando o desenho for impresso numa folha de papel. Então tudo isso é muito importante quando for imprimir um desenho. Dimensionar corretamente o tamanho, tanto dos marcadores, como do texto e a posição dos itens, das cotas. As achuras. O recurso achura é utilizado quando se deseja preencher uma determinada região com um padrão ou cor específica. É possível escolher o padrão da achura, assim como a sua escala, cor e ângulo de rotação. Um exemplo de achura é uma cor fechada. Então, eu desenho um quadrado ou um círculo e preencho totalmente com a cor. Então, essa cor é a achura. Posso colocar também listrado, posso colocar ondulado. Então, o AutoCAD oferece várias opções de achura nesse aspecto. Pode-se mudar a escala, ou seja, a quantidade de achura que ser visualizada dentro do padrão. A sua cor, na configuração de cores, e também o ângulo de rotação. Posso colocar linhas retas, perfeitamente horizontais, ou verticais, ou com alguma inclinação, 45 graus, 70, 60 graus. Isso quem vai definir é o projetista para cada tipo de aplicação. Então, o comando achuras, ele está disponível na Ribbon Draw, através do botão indicado na apresentação, e também pelo comando hatch. Então esse comando ele permite achurar um ou vários objetos com um determinado padrão. Na apresentação estão indicadas algumas aplicações do hatch em objetos. Temos um retângulo que está preenchido com achura sólida, na cor branca. Temos um pentágono com linhas que estão inclinadas 45 graus, na cor azul. Temos um círculo com outro padrão diferente, um padrão de textura diferente, já um quadriculado verde. Temos também um triângulo mais abaixo, com um padrão semelhante a uma parede de tijolos, já na cor vermelha. Então, esses são alguns exemplos de padrões de achura que estão disponíveis no AutoCAD. Além desses,
há uma série de padrões diferentes. Caso o usuário precise de uma Ashura diferente, que não está disponível na biblioteca, é possível importar também essa Ashura de outro desenho, utilizando algum arquivo de configuração. Então, todas as formas são possíveis. Ao clicar no botão Hatch, novas opções aparecem para a personalização da Ashura. Então, essas opções são a colocação de pontos, de selecionar quais regiões irão receber as Ashuras, em caso de desenhos mais complexos. Na segunda opção, que é a opção de padrão, é onde selecionamos o tipo de padrão que será utilizado, se é um padrão retangular, se é um padrão geométrico ou um padrão de folhagem. Há uma série de padrões disponíveis. Temos também a configuração da transparência da Ashura, indicada mais à direita. Temos também a opção de selecionar o tipo de layer que vai estar agrupado àquela Ashura, o nome da Ashura, o ângulo de rotação dela e também a escala. Então, mudando a escala, muda também se muda-se também a escala ou o padrão da Ashura. Posso ampliar mais ou menos. Então, tem alguns desenhos que, ao ser aplicada a Ashura, não é possível visualizar essa Ashura. Então, temos que reduzir a escala para poder visualizar, para tornar o padrão mais compatível, mais visível no projeto. Então, todas as configurações estão disponíveis para o usuário nesse menu Hatch, ao clicar no botão de Ashura. A tolerância. A tolerância é uma ferramenta que está disponível na aba Annotation, no painel Dimensions, dentro do seu submenu, onde é possível localizar a ferramenta tolerância, indicada nesse quadrado vermelho na apresentação. A tolerância abrange diversos aspectos, como o aspecto de uma reta retilínea, a quantidade, a precisão, o tanto que ela é retilínea, um plano, a planicidade, a cilindricidade, o paralelismo, a inclinação e também o quanto ela é perpendicular à outra reta. Então, a cada desenho pode-se indicar essa tolerância. Então, o que essa tolerância pode ser definida? Então, o quanto eu posso aceitar de erro naquele tipo de objeto. Por exemplo, um canto, que ele deve ser perfeitamente perpendicular. Tem uma reta perpendicular à outra, gerando um ângulo de 90 graus. Então, ao se ampliar demais esse desenho, ao ser impresso, ele pode vir com algum erro, alguma falha. Então, ajusta-se a tolerância para que, naquele tipo de escala, naquele tipo de impressão, aquele tamanho de impressão, a gente consiga visualizar ele possa ser executado de forma perfeita. Então, como todos os outros elementos existentes físicos, existe a tolerância, né? No caso de pesos, a gente tem as casas decimais. Então, essa casa decimais é a tolerância. É o quanto de erro pode ser admitido num sistema. Então, esse sistema tem essa função. O recurso texto. O recurso texto, ele permite inserir palavras no desenho. Não só formas geométricas, as primitivas, mas como também textos. O texto pode ser de uma linha única, também chamado de single line, ou de múltiplas linhas, o multiline text. Então, caso deseje criar texto com várias linhas diferentes, utilize a segunda opção, o multiline, texto de uma linha única, single line. Após selecionar essa opção, o AutoCAD irá solicitar um tamanho de letra para o texto e em seguida sua orientação. Então, ao digitar o comando text e se clicar em alguma região na área de trabalho, ele vai selecionar o tamanho. Então, o tamanho é possível inserir através de comando de texto, informando o tamanho do texto, 2,5, 0.32, 0.16, ou então arrastando-se o mouse e criando uma linha. Ele vai pegar o tamanho dessa linha e vai jogar exatamente no tamanho do texto. Após selecionar isso, ele vai pedir orientação. Então, vai pedir essa orientação através de outra linha. Então, essa linha ela pode ser totalmente horizontal, pode ser vertical, ou também pode ser inclinada. Ao selecionar o tipo de orientação, ele irá desenhar, vai pedir o texto que irá inserido nesse comando, ou seja, as letras ou a informação que deverá ser contida nesse texto. Um exemplo de texto indicado na apresentação são esses dois. Temos a palavra texto na horizontal e temos a palavra texto na vertical. Então, essas duas palavras, ao ser colocadas à altura do tamanho do texto, elas possuem a mesma altura, mas a orientação é diferente. Então, no lado esquerdo temos a orientação na horizontal e o texto à direita, a orientação na vertical, com um ângulo específico. É possível também criar textos inclinados.
Configuração de impressão. No AutoCAD, a impressão é realizada através do comando plot. Há uma série de ajustes, como o tamanho do papel, a escala, a orientação, a espessura da pena, ou seja, a espessura que irá ser impressa, uma linha do computador para o papel, né? Dentre outras opções. Então, na apresentação está indicada a janela de configuração de impressão. Pode-se visualizar diversas opções. Do lado esquerdo temos as opções do tipo de papel que irá ser impresso o projeto, no caso de uma folha A3, uma folha A4, uma folha A0. A orientação que irá ser impressa esse projeto, se ela vai ser no modo retrato ou no modo paisagem. Também as opções de encaixe, para que o desenho fique perfeitamente centralizado. As opções de escala, para definir o tamanho da escala do desenho que irá ser impresso. Isso é muito útil, principalmente para projetos arquitetônicos, onde quem for executar esse projeto em uma obra, possa medir através de um escalímetro um tamanho de uma parede ou de uma porta e possa executar de forma fiel no mundo real. Temos também as configurações de espessura de pena. Então, para cada cor utilizada em linhas, no caso uma cor ciano, uma cor vermelha, uma cor amarela, pode-se definir espessuras diferentes. Um exemplo disso, no caso de paredes. Paredes já são mais espessas do que algumas divisórias. Por exemplo, paredes de gesso. Então, pode-se utilizar penas mais grossas para indicar paredes de alvenaria. E no caso de paredes de gesso, usar uma pena mais fina. Então, fica mais fácil visualizar que tipo de parede está utilizando no projeto do que utilizar apenas um único tipo de espessura de pena. Além disso, também temos outras configurações de cores, né? Todas disponíveis através deste menu. Então, é importante que, sempre que for imprimir um desenho, configurar toda essa parte de pena, de escala e também de folha de papel e pré-visualizar o desenho antes, para verificar se ele está na escala, se o desenho não está afastado demais ou está próximo demais e se ele está perfeitamente contido no espaço de trabalho, ou seja, na área de desenho. Então, isso é importante. Também temos opções de impressão de janela, onde ao selecionar, o AutoCAD irá pedir que o usuário selecione uma área da área de trabalho para que ele possa jogar na folha de impressão, ou então imprimir toda a folha, toda a área de trabalho, né? Temos essas duas opções, opção Window, opção de janela, ou opção total para imprimir toda a folha. Para que o desenho esteja impresso de forma legível, é importante pré-visualizar, como foi mencionado anteriormente, a imagem, para verificar se as linhas e os textos estão visíveis para o tamanho do papel que se deseja imprimir. No caso de impressões em papel A4. Dependendo do tamanho que for colocado no projeto, o tamanho de uma letra, aproximando com o zoom, ele torna-se legível. Mas isso não é possível numa folha de papel. Então é importante pré-visualizar para observar se esse texto não está pequeno demais ou está grande e fazer as correções adequadas, né, para poder uma correta visualização numa folha de papel. As espessuras de pena são especialmente úteis, pois modificam as linhas com cores diferentes, lhe atribuindo espessuras também diferentes. Então, posso atribuir espessura com tamanho de milímetros diferentes, baseado na cor. Então, ela já trabalha de forma associada com as layers. Então, os itens que forem para ter uma espessura mais fina, pode-se utilizar uma espessura mais baixa. Os itens com uma espessura mais espessa, coloca-se uma dimensão, um tamanho de pena maior do que o anterior. Isso tudo serve para poder facilitar a interpretação do projeto quando ele for impresso na sua forma final. Então, pessoal, nesta terceira aula, conhecemos os comandos para inserção de cotas, muito utilizados para calcular medições de ângulos, retas e também raios e diâmetro de círculos e elipses. As achuras, que ela já colocam uma textura, um preenchimento em formas geométricas. Vale ressaltar que a região que for preenchida a achura, ela deve estar perfeitamente fechada, né? Se tiver alguma parte que esteja aberta, o AutoCAD vai acusar um erro e vai mostrar essa região que está aberta. Então o usuário deve fechar, porque ela deve ser uma região totalmente fechada, né, para poder aplicar uma achura. Além também da definição de tolerâncias. Compreendemos também os comandos de inserção de textos, textos de única linha, que são o single text, e também o de múltiplas linhas, né, o multiple line text. Além também das configurações de impressão, através do comando plot. As configurações de impressão incluem os tamanhos de folha, as especificações de espessura de pena, a orientação do tamanho do projeto e outras configurações. Então, estudem o material, estudem apostilas, façam os exercícios
E boa sorte, pessoal. Bons estudos.